Fala, nobres, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Quero trazer para vocês um vídeo aqui bem objetivo, tá? Peguei um gráfico e agora, o que que eu faço? Como que eu vou me localizar? Como que eu vou me portar? Como que eu faço para marcar as minhas regiões para poder de fato operar? Esse vídeo aqui é um vídeo bem introdutório, tá? Vou ser bem objetivo, bem breve, vou deixar alguns pontos aqui para uma próxima aula, para complemento dessa aula. Então esse vídeo aqui vai ser bem objetivo, vai ser bem rápido aqui, mas bastante didático. É para te ajudar a você que está sem saber, chegou na frente do gráfico e não sabe como marcar, não sabe como se portar buscando as determinadas e as regiões corretas. Ah, tá subindo, tá caindo, como que eu faço? Beleza? Vou mostrar aqui para vocês, é bem tranquilo, é bem objetivo, tá? É tudo que a gente opera todos os dias. Lembrando que o nosso operacional aqui, tá? É o operacional baseado em preço, o Smart Money Concept. É isso daqui, tá? Supply Demand são as oportunidades que o mercado nos dá dentro de boas regiões. Regiões onde tem liquidez, tá? Liquidez para a gente operar. Eu até esqueci de marcar aqui, tá? Aqui esse ponto aqui é importante, que é cada tempo gráfico que a gente vai marcando, cada tempo gráfico que a gente vai mostrando aqui, tem uma lógica por trás, tá? Esse aqui é o gráfico de 4 horas, que a gente tem que estar analisando. O início da nossa análise começa no gráfico de 4 horas, tá? Depois a gente vai descer para o gráfico de 1 hora para localizar melhores pontos, pronto, e finalizar o refino das nossas regiões no gráfico de 15 minutos, beleza? E a parte bônus dessa aula aqui está nessa região aqui, tá? Nesse ponto 4, esse ponto 4 aqui da nossa listinha aqui que eu deixei elencada para vocês, beleza? Então, assim, para você que está com dificuldade, não sabe mais ou menos, não sabe o que eu estou falando aqui, entra, faça parte da nossa mentoria. Na descrição aqui desse vídeo tem um link onde você vai preencher um formulário, tá? Eu vou estar entrando em contato com vocês e a gente vai estar apto a operar todos os dias, beleza? Quero você junto comigo aprendendo e, claro, lucrando e lucrando muito. Hoje a gente pegou um trade maravilhoso na venda, tá? Acabamos tomando um stopzinho, o dia de hoje é 18. A gente tomou um stopzinho e depois a gente acertou um trade que foi mais de 1.000 pontos, tá? Foi maravilhoso. Felipe, então vamos lá. Peguei um gráfico, o que, que eu faço? Como que eu vou marcar? Primeira coisa de tudo, tá? Você vai vir no gráfico maior. Por que o gráfico maior? O gráfico de 4 horas, o gráfico de 240 minutos. Esse gráfico aqui vai ditar o ritmo para você de para onde que o mercado está indo. Qual que é a movimentação oficial do mercado? Se é para cima, se é para baixo, está quebrando estrutura, confirmou a movimentação de rompimento, confirmou um boss, confirmou um choque. Qual que é o ponto? Esse aqui é o cenário ideal. É você trabalhando sempre dos times frames maiores e vindo descendo para os times frames menores, beleza? Então, no gráfico de 4 horas, você vai localizar o boss, o Break of Structure, ou quebra da estrutura. O que é o boss, tá? É esse movimento aqui acontecendo, é esse rompimento aqui, é o boss, tá? É esse movimento aqui que é o boss. Por isso que eu falei com vocês, esse vídeo aqui vai ser bem objetivo, vai ser introdutório. O boss é um movimento que já está acontecendo, tá? Não é reversão de tendência. Muita gente confunde o boss do choque. O que é o choque? É o change of character, ou seja, a reversão, a mudança de característica do mercado. Qual que é a movimentação aqui? Isso é um mercado que está subindo. Onde você tem o choque nessa região? Aqui. Opa, o mercado agora confirmou uma movimentação, confirmou a quebra dessa estrutura aqui, a mudança de característica, perdendo este último fundo. Então isso aqui não é boss. Isso aqui para a gente se torna um choque. O boss vai ser quando o mercado confirmar a perda desse movimento, porque agora a tendência é de baixa. Então você tem que ter muita atenção quanto a isso, beleza? Muita atenção mesmo. Depois você vai localizar os seus trade ranges, tá? O que é o trade range? É esse ponto aqui, entre uma máxima e a última mínima. O mercado confirmou aqui esse último topo. Opa, o mercado confirmou esse último fundo. Para onde que ele rompeu? Opa, rompeu aqui para baixo. Então a gente tem esse cenário aqui agora. Então tá formando um topo mais baixo. Agora a gente tem um novo cenário se formando. Felipe, mas aqui não entra aquele ponto que você sempre fala da teoria de Dow. O mercado rompeu um último fundo. Então ele fez onda 1, fez aqui onda 2 e agora onda 3. Se não rompeu, você sobe comprado. Ótimo, vocês estão craques, é isso daí mesmo, beleza? Então você tem esse cenário aqui bem interessante, bem importante aí para ser analisado, beleza? Então, e depois fazer suas marcações de supply e demand, regiões de oferta e regiões de demanda. Onde você tem oferta, onde você tem um desequilíbrio,
onde você tem oportunidade para validar as suas operações, tá? Vou finalizar, vou fechar isso daqui, tá? Porque isso aqui é importante, eu passar o tempo gráfico. Estou no gráfico de 4 horas e mostrando isso aqui para vocês. Agora a gente vai descer para o tempo gráfico de 1 hora para validar a continuação desse vídeo, beleza? Que é você localizar o seu POI, tá? Que é o ponto de interesse para você validar as suas operações, que no caso seria para a gente aqui os nossos order blocks. Regiões importantes onde o mercado deixou blocos de ordens institucional para validar as nossas entradas. Seja entrada risk entry, seja entrada via confirmação, mas eu vou mostrar aqui para vocês de forma bem objetiva. Então aqui, marquei o boss, marquei o short, marquei as trade range aqui de forma bem objetiva. Como eu falei, esse vídeo aqui vai ser bem objetivo, bem sucinto. É só uma forma introdutória para você se localizar no seu gráfico, tá? Então a gente vai finalizar aqui, vou fechar aqui, vou descer para o tempo gráfico de 1 hora, tá? Os 60 minutos. E a gente vai buscar aqui dentro desse range todo que a gente marcou aqui, onde a gente tem o nosso ponto de interesse para negociar, beleza? Então, a gente tem aqui, nessa região aqui, onde a gente tem um order block. Lembrando que o melhor order block de todos para a gente fazer as nossas marcações é onde há um desequilíbrio, tá? O mercado desequilibra, o mercado faz um movimento forte. Então, você tem um order block nesta região. E aí você vai vir e vai marcar um order block nesta região aqui. Deixa eu até mudar a cor aqui para ficar mais fácil. Deixa em amarelo aqui, em destaque, tá? Você vai marcar os seus order blocks tanto nas regiões de oferta quanto nas regiões de demanda. Onde que há um desequilíbrio nessa região aqui inferior. Eu gosto sempre de marcar os mais extremos, tá? Você pode observar, você tinha um nessa região aqui importante. Tá? Aqui. Nessa região aqui importante, fizemos a marcação, o mercado já mitigou esse order block, então ele para a gente não vai servir nessa continuação aqui, porque já foi mitigado, tá? Ele já fez a movimentação aqui, já confirmou, já validou. Isso daqui, muita gente, muitos alunos meus acabam confundindo muitas das vezes. Aluno que chega novato, não pegou ainda o contexto ideal, acaba marcando e não presta atenção oficial já foi mitigado ou não, e acaba tomando stop de graça, acaba tomando stop que nem precisaria. Muita atenção quanto a isso, tá? Felipe, você está marcando os order blocks, você não está pegando exatamente o candle contrário à movimentação? Sim, porque muitas das vezes você vai marcar o candle, você vai marcar um candlezão, você vai marcar toda essa movimentação aqui. Por isso, esse vídeo aqui não é um vídeo para me explicar 100% como eu faço, tá? É só para mostrar para você aqui como que você se porta no seu gráfico, como que você se porta todos os dias, tá? Todos os dias. Estou mostrando aqui de forma muito objetiva e muito clara. Felipe, então nós não vamos tomar stops. Se a gente fizer isso, a gente vai minimizar os nossos stops. Olha aqui, o que aconteceu? A gente acabou tomando um stopzinho, a gente tinha uma região aqui mais importante, mais interessante para validar alvos maiores, o mercado acabou estopando e logo em sequência foi, tá? Então a gente vai estar limpando o nosso risco para aumentar a nossa taxa de acerto. Então a gente vai buscando e mesclando aqui as melhores regiões para balizar entradas. Aqui faltando mitigar essa região aqui dos 108 mil. E a gente continua fazendo as nossas marcações. Esse gap aqui não é tão importante para a gente, não é relevante, tá? O mercado passou direto. Só que a gente tem um adendo aqui dentro dessa região, tá? O que a gente tem aqui? Opa. A gente tem um order block. A gente tem um order block nessa região aqui. Esse order block, o que ele significa para a gente? O que ele simboliza para a gente aqui? Uma reversão de tendência. Por quê? Esse order block era um order block que era uma resistência para a gente. A partir do momento que o mercado rompeu, ele vai se tornar um suporte. Então ele vai validar para a gente uma oportunidade contrária, tá? Uma movimentação contrária. Isso aqui eu explico detalhadamente lá na sala quando a gente faz as nossas operações. Muita atenção quanto a isso, tá? Outro cenário que você tem que ir marcando, tá? Isso aqui é muito, muito, muito valioso. Essa aula aqui é muito valiosa. Esses detalhes aqui são muito valiosos. Lembra que eu falei que a gente pegou um trade maravilhoso hoje? A gente pegou essa operação aqui, essa venda praticamente todinha aqui, mais de 1000 pontos. A gente acabou tomando stopzinho antes, marcamos uma região aqui antes, o mercado estopou a gente, veio nessa região superior, a gente pegou um trade maravilhoso. O único erro e às vezes eu também acabo cometendo, tá? É ter a atenção de como fazer as marcações. Exemplo, se eu faço essa marcação aqui, eu marquei um order block nessa região aqui, tenho esse ponto aqui importante para fazer a minha entrada. Só que eu tenho um order block muito próximo na região superior, eu vou sempre priorizar o mais extremo para operar.
Fuja de operações que o mercado está muito próximo de um segundo order block. Felipe, mas e se eu ficar de fora? Acaba que acontece muitas das vezes, tá? Mas priorize sempre os pontos mais extremos. Então a gente fez mais ou menos uma marcação aqui no gráfico nosso de 60 minutos, no gráfico de uma hora. Localizamos os nossos pontos de interesse, que seriam os nossos order blocks, tá? Regiões de mais extremidade. E agora você vai refinar esses pontos, esses mesmos order blocks que a gente marcou aqui, tá? Esses mesmos pontos aqui no gráfico de 15 minutos. No gráfico de 15 minutos você vai ter um cenário muito mais adequado para operar. Olha só a marcação. Eu estou fazendo aqui de forma bem objetiva, bem simplista, tá? Você já vai ter uma noção muito clara de como se operar. Olha a movimentação que o mercado acabou deixando para a gente aqui. Deixa eu aumentar aqui. Olha só, você vai ter um order block nessa região inferior aqui, você vai marcar todo o candle, por isso que eu falei que vocês vão entender aqui a sequência, o complemento. Você vai ter uma oportunidade de compra nessa região aqui, o mercado te deu um trade maravilhoso, um alvo zone to zone, saiu dessa região inferior, foi lá na outra região, e aí a gente tinha um order block marcado aqui, tá? Você vai lá, vem nesse order block aqui, faz a marcação como um todo desse cenário aqui, tá? Eu gosto de marcar bem detalhado, tem que ser bem minucioso aqui. Pode observar que o mercado dá só um beijo aqui, tá? Você só sente o mercado chegando nessa região e revertendo a tendência, fazendo a movimentação zone to zone, melhor movimento para se operar. Sai dessa zona e vem buscar essa zona aqui. Sai de um ponto e vem buscar outro ponto. Bem importante. E aí você vai simplesmente refinando esse order block de 15 minutos. E claro, vão aparecendo outros mais, tá? Você vem essa região aqui, marca esse novo order block que o mercado formou. Felizmente ele não teve força para testar. Você continua fazendo toda a marcação, tá? Sempre o order block, o último candle anterior à movimentação de força. O order block sempre o movimento onde originou o imbalance, o desbalanceamento da movimentação. O mercado acelerou com muita força. Felipe, então, segundo o que você está falando, onde seria melhor marcar o order block? Este ou este? Onde que gerou o maior imbalance? Esse movimento ou esse movimento aqui como um todo? Opa, esse movimento como um todo. Então a gente vem aqui e faz a marcação nesta região aqui. Então você tem esse ponto aqui como um order block muito importante. O mercado faz o beijo dessa região e depois um movimento muito forte de queda. Então tem que ter total atenção quanto a isso, tá? E é por isso que eu vou falar, esse vídeo aqui é bem introdutório, é para você abrir a sua mente. E como que você vai fazer as suas entradas, seja no risk entry ou seja no confirmation entry, tá? Vou mostrar aqui para vocês de forma bem tranquila, muito simples mesmo. Fizemos aqui a marcação, deixa eu refinar todos aqui, né, pra gente dar segmento. Vou ajustar para cá, tá? Por o simples fato, opa. Deixa eu ajustar ele aqui, ó. Deixa eu ajustar este aqui para cá, pá. Pronto, ajustado aqui esse camarada aqui. Olha só, o mercado veio testar. Você simplesmente vai deixar a sua ordem no 50% deste movimento ou exatamente aqui nessa máxima com o stop aqui atrás do próprio candle. E o alvo vai ser onde? O alvo vai ser na máxima, na último topo que o mercado formou ou na última região de oferta e demanda que o mercado formou. Eu prefiro sempre buscar uma operação zone to zone, então são trades que a gente vai deixar um stop barato e um alvo muito grande. Isso é muito importante, muito relevante, tá, para as nossas operações. E aí você vai levando esses alvos de acordo com as melhores oportunidades que o mercado te der. Aqui a gente tem outro imbalance muito forte, tá? Um choque aqui nessa região. Você pode observar que o mercado veio testar. Olha lá, você vai vir aqui finalizar, mesclar seu order block aqui nessa região, importantíssimo. Olha lá, marcamos a região, o mercado fez um desbalanceamento muito grande aqui, um imbalance muito grande. Depois de vários e vários candles aqui acontecendo, movimentação forte, o mercado criou um novo order block, veio testar onde? Exatamente a marcação que a gente tinha feito, depois outro movimento muito forte. Por isso que é importante você vir marcando candle a candle, fazendo um movimento bem detalhado, fazendo todo um cenário, todo um contexto. O quarto ponto, quarto passo que a gente tinha lá na nossa folhinha, era para você aumentar a mão, fazendo operações no risk entry. Essas operações de aumento de mão, de posicionamento, elas demandam um pouco mais de paciência.
Por quê? Porque dentro do próprio 15 minutos você vai marcar o quê? O choque. Onde você tem o choque aqui nessa movimentação? E tinha uma movimentação de alta acontecendo, então o mercado veio quebrando estruturas, tá? Formando balls, balls, balls. E aqui a gente tinha o choque. Quando o mercado confirma o rompimento desse choque no gráfico de 15 minutos, você vai validar essa movimentação de continuação para queda. E aí você vai ter que, infelizmente, ter a paciência, ou felizmente, né, de esperar o mercado voltar em alguma região de POI, Point of Interest, ou seja, a melhor região, o ponto de interesse para você dar seguimento na sua venda. Esse é o Confirmation Entry. Confirmation Entry é depois que o mercado rompe um choque para validar a sua melhor oportunidade. Felizmente ele não voltou aqui nessa região, tá? Melhor região seria aqui nessa ponta superior ou nesse cenário aqui bem interessante também. Infelizmente só deu um beijinho aqui, validaria uma entrada dentro de um contexto que a gente tem lá na sala com a galera, tá? Não exatamente aqui, eu não quero passar isso aqui para vocês para não estar confundindo muito a cabeça suas, mas aqui teria uma belíssima oportunidade de entrada. O mercado deu um trade maravilhoso, beleza? Então, esse cenário aqui é muito importante. Não, você teria feito uma oportunidade de entrada, você teria uma oportunidade de entrada de risk entry dentro de uma confirmação entry, beleza? Um confirmation entry dentro de um risk entry, que é a movimentação que você já está observando a venda, você já está vendido, o mercado confirma para você, ele pode fazer o teste de oferta, muita gente conhece como teste de oferta, reteste dessa região aqui, validando a sua outra entrada, aumentando sua posição, fazendo melhores oportunidades. O fino do fino aqui que eu faço é observando esses cenários macros, eu trago essas movimentações para um gráfico de 5 minutos e finalizo ela refinando ainda mais num gráfico de 1 minuto. Porém, tudo isso daqui já é passado, eu já faço essa análise aqui, esse review todo aqui, essa visão panorâmica. Por isso, nos nossos vídeos diários, é a visão panorâmica, é você observar tudo, descendo o tempo gráfico de 4 horas, fazendo esse refino, depois você desce o tempo gráfico de 1 hora, gráfico de 15 minutos, tudo refinado, tudo analisado, tudo ajustado, você tem as suas melhores oportunidades, analisando o gráfico de 5 minutos para um stop barato no gráfico de 1 e um risco retorno para um alvo de 5 minutos, para um risco retorno para um alvo lá no gráfico de 15, um alvo do gráfico de 1 hora. Muitas das vezes essas operações elas se tornam operações de swing de um dia para o outro, mas é isso daqui que você tem que ter em mente, tá? A validade de trazer essas operações sempre de um gráfico maior para um gráfico menor, porque você vai ter operações em regiões já validadas, em regiões onde tem muita liquidez para você melhorar as suas oportunidades. Esse vídeo aqui é um vídeo introdutório, tá? Dentro desse operacional que eu quero repassar para vocês. É uma operação que a gente faz todos os dias lá na sala. Não te livra de stop, tá? Você que tá achando que, então agora eu vou aprender isso daqui, vou pular com o Felipe e a gente vai só acertar. Não. A gente vai minimizar os seus riscos para potencializar o seu retorno. Alvos maiores com operações com stops baratinhos, beleza?